Amém. Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que estava em trevas viu luz, e aos que viviam em região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a fama de Jesus correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, Samaria e da além do Jordão, numerosa multidão seguia a Jesus. Aqui fala o início de um ministério. Aqui fala o início de uma chamada, de uma caminhada. Sabe, meus irmãos, eu estou aqui para falar para você o que você tem iniciado na sua vida e para onde você está caminhando. Eu li esse texto para mostrar para você o que você está juntando nessa terra. Se o Senhor recolher você essa noite, o que você tem ajuntado, reunido para se apresentar diante dEle? Ou nós daremos ao Senhor o vigor da nossa saúde, ou nós daremos o resto da nossa velhice. Mas aquilo que nós estamos juntando, reunindo todos os dias nas nossas vidas, para o autor e consumador da fé, para nos apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquilo que nós estamos nos juntando nessa terra, para nos apresentar a Ele, vai nos mostrar onde nós passaremos a nossa eternidade. Eu não sei se hoje é o seu último dia nessa terra. Eu não sei se você vai andar esse último dia nessa terra. Eu não sei se você, o último dia nessa terra é essa semana ou mês que vem. Mas eu estou aqui para falar para você, para mostrar para você, lendo esse texto, o que você tem ajuntado nessa terra. Ou você está juntando coisas para viver na eternidade, ou você está acumulando coisas para te colocar aonde Jesus não está. Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus e não para uma religião, nós estamos dando uma resposta ao reino espiritual, dizendo: eu aceito o sacrifício vicário da cruz do Calvário. Andar pela carne é satisfazer as coisas da carne, mas andar naquilo que Jesus escreveu na sua palavra é dar uma resposta para o reino espiritual, dizendo: eu aceito aquele sacrifício. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para aquilo que Jesus fez por mim e por você. Quando nós somos gratos a Cristo, nós entregamos as nossas vidas a Ele. Eu não estou aqui para apresentar para você a igreja que eu congrego, pouco importa a igreja que eu congrego, porque naquele grande dia o que vai restar, porque naquele grande dia a única coisa que vai prevalecer é Jesus. É Ele olhar para mim e para você naquele grande dia e dizer: eu sei quem você é. É Ele olhar para você naquele grande dia e conhecer você por causa da vida que você viveu, e não pela igreja que você congregou.
Quando Jesus voltar, Ele vai vir buscar pessoas. Quando Jesus voltar, Ele vai vir buscar alguém que foi fiel. Não vai vir buscar alguém que desistiu. Não vai vir buscar alguém que anda por suas próprias paixões. Não vai vir buscar alguém que acumula coisas nessa terra. Ele vai vir buscar os fiéis, os remidos, os lavados, aqueles que não voltaram atrás. Você querendo ou não, vamos um dia nos apresentar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, a palavra do Senhor diz: e estes combaterão contra o Cordeiro e ele vai vencer. Ele já está falando o que vai acontecer no final. Apocalipse capítulo 17, versículo 14: e estes combaterão contra o Cordeiro e ele vencerá, porque é o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E a continuação do versículo diz: vencerão os que estão com eles, os chamados, os eleitos e os fiéis. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Não está escrito o nome da sua igreja nesse texto. Está escrito a nossa fidelidade. Está escrito a nossa essência. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós reconhecemos o que aconteceu na cruz do Calvário, nós viveremos por aquilo que Ele fez e não por aquilo que nós somos capazes de fazer. Jesus está voltando e Ele vai vir buscar você e eu. Ou Ele pode nos recolher essa noite ou essa semana, ou Jesus vai voltar para vir buscar alguém que foi fiel a Ele, alguém que sabe quem Ele é, alguém não que congrega em uma congregação específica, mas alguém que é cheio do seu Espírito Santo. Todas as vezes que nós entregamos as nossas vidas e reconhecemos a cruz, nós estamos validando o sacrifício. Quando nós reconhecemos a cruz, nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. E estes combaterão contra o Cordeiro e ele vai vencer. E somente 3 tipos de pessoas contemplarão naquele dia: os chamados, os eleitos e os fiéis. Não é quem professa uma fé, uma religião específica. Ele não vai vir buscar placa, ele não vai vir buscar cimento, ele vai vir buscar pessoas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em corações contritos e quebrantados. Ele não importa a igreja que você vai no sábado ou no domingo, ele se importa com aquele que vai morrer e vai se encontrar com ele, e ele vai chamar você pelo nome, porque ele diz: as minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, se você sabe quem ele é, ele sabe quem você é. O texto que nós lemos fala de Jesus andando por todos os lugares, levantando pessoas, mudando a vida de pessoas, porque é impossível nós termos um encontro com o autor e consumador da fé, e a nossa vida não ser mudada, e a nossa vida não ser transformada. É impossível você dizer que entrou em uma igreja e achar que essa placa vai mudar a sua vida. Placa e nem religião alguma consegue levar o homem até Deus. O único que pode levar o homem até Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se entregou na cruz do Calvário, aquele que deu uma resposta e não uma desculpa, morrendo por mim e por você. E eu pergunto a você: o que é que você está fazendo, sendo grato todos os dias pelo sacrifício da cruz? A palavra do Senhor diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele é um comportamento de quem teve um encontro com Jesus e não com uma placa de uma igreja. Entregar a sua vida para Jesus não quer dizer o lugar aonde você vai cultuar no domingo, mas aonde você vai passar a sua eternidade. A nossa igreja não pode fazer nada por nós.
A religião não serve para nada. O significado da palavra religião significa religare, ligar o homem a Deus. A religião não pode ir até Deus, mas através de Jesus nós podemos estar totalmente com a nossa vida entregue no autor e consumador da fé. A palavra do Senhor diz: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então tudo está em Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meu irmão, essa semana pode ser a tua última semana nessa terra. Pode ser o seu último mês nessa terra. Você pode não ver o mês de junho, você pode não ver o mês de agosto. Todavia, se você está aqui ouvindo, Ele está falando para você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Se você realmente teve um encontro com Jesus e não com a placa da sua igreja, a sua vida não pode continuar da mesma forma. Eu não estou dizendo que se você vier para Jesus, você não vai ter mais problemas. Eu estou dizendo que se você for para Jesus, você sabe como resolver esses problemas. Eu não estou dizendo que se você vier para Jesus, você não vai ter doença, você não vai ter dificuldade. O próprio Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo está em Jesus. Ele é a porta, Ele é a entrada das ovelhas. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, Jesus é a exata expressão da glória de Deus. Tudo está em Jesus. Se você está todos os dias na sua igreja, mas você ainda não conhece a Jesus, se você morrer hoje, você não sobe. Se você faz coisas na sua igreja, se você participa de ministério, se você serve em alguma área, se você não conhece a Jesus, você não sobe. Todavia, meu irmão, o que nós precisamos não é ser uma igreja que congrega no domingo, mas é ser a igreja que dá uma resposta na semana de que Jesus vive, de que Jesus reina. Está na hora de você entregar a sua vida. Essa geração vai contemplar a vinda do Filho do Homem. O último avivamento está para acontecer. E essa geração vai contemplar o último avivamento. E esse último avivamento são os nossos olhos vendo a vinda de Jesus. Pouco importa a igreja que eu congrego. O que importa, meu irmão, é você abrir o seu coração e mudar a tua história. Tudo está na cruz. A cruz não foi Deus dando um jeito, foi Jesus dando a sua vida. E olha o que você está fazendo com a vida que Jesus deu para você. Ou nós daremos a Ele o vigor da nossa saúde, ou nós daremos os restos da nossa velhice, ou nós daremos os restos dos nossos dias. E Ele não trabalha com resto. Jesus quer a nossa vida. Porque aquilo que nós temos de mais precioso não é prata nem pedras preciosas. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele pode não ser o dono da sua vida. Quando você reconhece a Jesus e sabe que Ele é autor da vida, você entrega aquilo que você tem de mais precioso. Que não é o seu carro, que não é o seu investimento, que não é os seus bens, que não é a sua saúde, mas é a sua vida. Jesus não quer nada mais do que a sua vida, porque quando você entrega a vida para Ele, você começa a andar pela porta, e essa porta é Jesus, e essa porta é salvação, e essa é a porta das ovelhas, porque Ele diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você não escuta a voz do Senhor, se você não escuta a voz de Jesus, se você não conhece a voz do Espírito Santo, é porque ainda você não é ovelha, e Ele só pode ser ovelha, você só pode ser ovelha do bom pastor. Você só pode ser filho se você reconhecer Ele como Pai. Você não dá a chave da sua casa para qualquer um entrar, meu irmão. Não vai ser Deus que vai dar a chave do reino para que você entre e saia na hora que você quiser. Mas Ele está convidando: venha todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar você. Sabe qual é o problema? Nós reconhecermos que estamos cansados.
Se você não quer mudar a sua vida, é porque você ainda não se cansou de viver todos os dias entrando e saindo da mesma forma. 3 meses se passaram de 2022. Olha 2021, meu irmão. Se você fazer um cálculo, você vai ver que a sua vida não mudou. A sua vida é a mesma. Você abraçou muitas pessoas no final do ano, dando feliz ano novo, desejando feliz ano novo. E se você olhar, a sua vida é a mesma. Se você olhar, os seus resultados são os mesmos. Se você olhar, você caiu de novo nas mesmas coisas. Todavia, quando Ele nos convida a entregar a nossa vida e não entrar em uma igreja, Ele derrama sobre nós a sua graça, o seu Espírito, a sua vida. O convite de Jesus é para que você seja salvo. O convite de Jesus não é, olha o tamanho da minha igreja, não. Mas Ele mostra o tamanho do seu amor com o sacrifício vicário da cruz do Calvário. Eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos nos últimos dias, e a profecia que diz Mateus capítulo 24, versículo 12, é que por se multiplicar a iniquidade, nos últimos dias, o amor de muitos irão se esfriar. Então quanto mais se aproxima da vinda do Filho do Homem, menos vocês vão ouvir de Jesus. Quanto mais se aproxima da vida do Filho do Homem, mais vocês vão ver pessoas retrocedendo. Quanto mais, Mateus capítulo 24, versículo 2, se aproxima da vida do Filho do Homem, nós teremos mais argumentos do que respostas de salvação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. Muitos abandonarão a igreja. Muitos abandonarão os caminhos de Jesus. Muitos deixarão a sua fidelidade de lado. Muitos colocarão a palavra de lado. Mas meu irmão, eu não estou aqui para falar da profecia, o que pode ou não acontecer. Mas eu estou aqui para falar para você: não entre nessa profecia. Escolhe a vida. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. E Apocalipse ele diz: porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Era melhor você ser frio do que morno, porque aquele que está em cima do muro não pode agradar a Deus. Ou você é de Cristo ou você não é, ou você serve a Deus ou não. Mas a nossa igreja naquele grande dia não estará presente para orar por nós, para interceder por nós. O seu padre, o seu pastor, naquele grande dia não poderá fazer nada por você. A palavra do Senhor diz que nós estaremos nus diante do trono de Deus, e Ele vai olhar para nós. A palavra do Senhor diz que os olhos dele é como chama de fogo, e nossa igreja não estará lá. O nosso líder não estará lá. O nosso pastor não estará lá para interceder por nós. O padre da igreja não vai estar lá. A única coisa que vai restar, meu irmão, naquele grande dia, é você e a vida que você viveu. A propósito, você sabe se você morrer hoje para onde você vai? Baseado em quê? Que você sabe se você morrer hoje para onde você vai? Baseado na vida que você está vivendo todos os dias. Baseado todos os dias nas escolhas. Baseado o que você fez nessa semana ao Senhor. A palavra do Senhor diz que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito. Olha para a sua vida. Essa é a gratidão que você está dando todos os dias para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Essa é a resposta que você está dando. Essa é a gratidão. 2022, meu irmão, será se você vai viver a mesma coisa? Escolhe vida. Ele morreu para que você viva. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades para que você seja curado. Ele derramou sobre ele a ira de Deus para que a ira do Senhor não venha sobre você. A palavra do Senhor diz que foi do agrado do Pai esmagá-lo, foi do agrado do Pai moê-lo, para que tudo aquilo que era contra nós, toda a maldição da lei que era sobre nós, Deus despeja em Jesus. E Ele satisfaz a sua ira,
mostrando que Ele aceitou aquele sacrifício da cruz do Calvário. Essa é a história da nossa redenção. Que um Jesus veio à terra, não pecou, se entregou por mim e por você. E Ele ordena depois da sua ressurreição que todos os homens, todo aquele que receberam Jesus como Senhor e Salvador, vá e dê fruto. E esses frutos, e essa salvação, e essa redenção é progressiva. Todos os dias você entregando a sua vida, todos os dias você negando a si mesmo, reconhecendo quem Jesus é. Muitas pessoas conhecem mais a doutrina de uma igreja do que a vontade de Jesus para si mesmo. Sabe de cor como são os ritos de um culto, sabe de cor como são os ritos de uma missa, mas não reconhece como é a vontade de Deus para a sua própria vida. Reconhece como fazer um culto, como fazer uma missa, mas não sabe qual é a vontade de Jesus para si próprio. Religião mata, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito vivifica. É isso que Ele quer de mim e de você. Que você viva, que você reconheça ao Senhor como Senhor e Salvador. E a partir desse reconhecimento, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada. E você começa a entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. E você começa a andar por um caminho que te leva até Deus. Reconhecer a Jesus não é para ir para uma igreja. Reconhecer a Jesus é ser a igreja que Jesus vai usar na sua própria geração. E eu repito, eu não estou aqui apresentando uma igreja para você. Pouco importa a igreja que eu congrego, mas o que importa aqui essa noite é se você morrer essa noite, como você está para se apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nos dá hoje, essa noite, uma oportunidade. Essa noite se repete o versículo: venha todos vós que estáis cansados, venha todos vós que estáis sobrecarregados. E a partir do momento que você se dispor a dar o primeiro passo e ir, venha todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, você reconhecer a sua condição, Ele diz: e eu vou aliviar você, e eu vou mudar a sua história. Você acreditando ou não, vai chegar um dia na sua vida que você vai morrer, e você vai se apresentar diante do Senhor. E como você está hoje, se Ele levar você, e como você está se domingo à tarde, às 15h30, o Senhor recolher você, o que é que você vai apresentar a Ele? Quantas vezes, meu irmão, Ele tem chamado você? Quantas vezes Ele tem tocado no seu coração, como está fazendo de novo essa noite, para que você venha? A única coisa que Ele quer é que você abra o seu coração a Ele. Venha todos vós que estáis cansados, e aí é o problema. Você vive a mesma vida todos os anos, entra ano e sai ano, olha a idade que você tem. É porque você ainda não se cansou de viver o que você está vivendo. Porque nós só soltamos aquilo que nos cansamos. Porque nós só seremos libertos quando reconhecermos que estamos presos. Deus não pode tocar na vida de quem ainda não entregou ela para Ele. Deus não pode fazer nada na vida de quem ainda não abriu o seu coração. Por isso Ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor, entrega. O passo é seu, a vontade é sua, a libertação é sua, a responsabilidade é sua, a vida que você vive, a culpa é sua. Não é culpa de Deus, de demônios, de falta de emprego, da saúde, da doença. A culpa é sua, a escolha é sua. Se você quiser hoje se levantar, sair do lugar onde você está hoje, se levantar e mudar a sua história, Deus é o mais interessado do que você em fazer aquilo que você tem vontade. Porque quando o Senhor toca em você e você vive aquilo que Ele quer, o nome dEle é glorificado.
Se você tem vontade de mudar a sua vida, Deus tem mais vontade do que você. Se você tem vontade de ser liberto, da sua família restaurada, da sua família transformada, da cura, da graça, da porta aberta, se você quiser hoje, a palavra do Senhor diz: no abrir e piscar de olhos, a sua vida pode ser mudada. Mas sabe qual é o problema? Nós ainda não nos cansamos de viver todos os dias a mesma desgraça. Nós não nos cansamos ainda de viver todos os anos os mesmos resultados. Deus só vai tocar na tua vida quando você entregar ela para Ele. Mas quando você me vê pregando aqui, a primeira coisa que você olha na minha testa é uma placa de uma igreja. Foi a mesma coisa que quando olharam para Jesus, acusaram ele de blasfêmia da religião, acusaram ele de falar contra a religião. E Jesus não está aqui essa noite para te apresentar mais uma placa de uma igreja que abriu no bairro, na rua específica. A vontade de Jesus não é que mais uma igreja se abra. A vontade de Jesus é para que mais um coração se renda a Ele e seja salvo. Não é a vontade de Jesus mais uma igreja aberta na Vila Planalto. A vontade de Jesus é que mais uma vida se renda a Ele e faça diferença na sua geografia. Deus não está impressionado na igreja que você congrega. Ele está impressionado se você mudou da morte para a vida. Se você escolheu entregar o teu caminho a Ele para que mais Ele faça. Se você não der uma resposta, Ele diz: é impossível fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando nós damos uma resposta, Jesus entra. E quando Jesus entra, Ele faz. E a palavra do Senhor diz, porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode. Sem Jesus você não dá conta. Mas em Jesus nós podemos todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu só serei fortalecido quando eu estiver nele. E quando eu estou nele, eu vou poder viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer, jovem? O que eu tenho que fazer, meu amigo? Se arrependa. Não existe salvação sem arrependimento. Sabe por que nós trocamos o arrependimento por uma igreja? Nós trocamos a salvação por um pastor. Nós trocamos a salvação por um rito. Nós trocamos a salvação pela saúde. Nós trocamos a salvação por um carro. Nós trocamos a salvação por uma viagem. Nós trocamos a nossa salvação pelo pecado. E Jesus não pode fazer. Enquanto nós não dermos uma resposta, Jesus não pode tocar em vida. Enquanto nós não nos apegarmos a Jesus, a sua religião é insignificante diante do trono de Deus naquele grande dia. Ele diz: venha todos vós e entre nessa igreja, você que está cansado. Não é isso que o versículo fala. Venha todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vai para onde? Abra o seu coração e reconheça. Porque é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Como é que eu tenho que fazer? A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só isso? É só isso. Mas nós queremos fazer algo além. Por quê? Porque nós queremos nos sentir que as nossas obras são suficientes. Porque se eu não fizer nada, Deus não vai me abençoar. E nós achamos que pelo fazer, Deus vai fazer. É graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim, Ele vai derramar sobre nós. Reconheça Jesus. Reconheça o Senhor da sua vida.
Porque quando nós reconhecemos a Jesus, Ele muda histórias, Ele muda a vida. A igreja que você congrega pouco importa. A igreja que você vai domingo não tem valia nenhuma. A única coisa que tem hoje importância é uma pessoa que passou da morte para a vida. É aquele que tinha um coração duro e abriu, e Jesus hoje habita nele. Entrega a Ele hoje. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, porque a cruz do Calvário não foi Deus dando um jeito, foi Jesus dando a vida. E quando Jesus deu a vida, Ele diz: venha todos vós, todos os povos, tribos, nação, todo aquele que reconhece, todo aquele que sabe quem Ele é, todo aquele que entendeu, venha todos vós, porque a cruz é uma porta que se abriu, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é a porta, Jesus é o elo, Jesus é a porta das ovelhas. Meu irmão, até quando você vai entrar com esses achismos? Até quando você vai achar que a sua religião, que a sua cesta básica, até quando você vai achar que a sua saúde vai comprar a sua salvação? Até quando que você vai achar que o padre, que o pastor, que a igreja, que o templo vai ser capaz de livrar você naquele grande dia? Ele pode levar você e recolher você hoje às 23 horas e 52 minutos. Porque a palavra do Senhor diz em Salmo 139, versículo 16: Ele escreveu nos seus livros sobre nós, antes de nós existirmos. Está escrito o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. A palavra do Senhor diz que todos nós compareceremos diante do trono de Deus. Você acreditando ou não, você vai chegar um dia que você não estará mais nessa terra. E a única coisa que vai restar diante do trono de Deus, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, Paulo relata na ilha de Patmos, ele diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele escreve: e eu vi um grande trono branco, e de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E o versículo seguinte diz: eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, diante do trono de Deus. E ele continua dizendo: e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que era o livro da vida. E João relata